Olha só quem voltou para conversar um pouco mais com vocês. Eu tenho certeza absoluta que vocês sentiram a minha falta, mas estou aqui para conversar e trazer vários temas com vocês. Mas antes de abordar o tema desse vídeo, gostaria que vocês pudessem curtir esse vídeo, compartilhar e também se inscrever nesse canal. Bom, o tema é um tema muito fácil de entender, é um tema também que vale muito a pena pesquisar e ao mesmo tempo ter ideias, né, de o que pode acontecer. E eu quero falar com vocês que muitas vezes a gente vai ver um filme ou uma série de TV que fala de uma cinebiografia de um determinado artista. Muitas vezes é um ator ou muitas vezes é um cantor ou uma cantora, né? Ou, como já falei para vocês, ator e atriz. E isso é muito interessante em Hollywood porque é interessante trazer o que aconteceu com aquele artista que você sempre gostou, né? E ao mesmo tempo é super difícil trazer as polêmicas daquele artista nas grandes telonas, porque muitas vezes a família que cuida do espólio daquele artista não concorda, ou até então o artista ainda está vivo e o artista que escolhe o que ele quer que o filme retrate, né? E eu vou dar aqui para vocês alguns exemplos que valem muito a pena ver e entender o quão difícil é trazer à tona aquela vida daquele artista, né? Bom, temos aí o filme do Bohemian Rhapsody que fala do Freddie Mercury, né? E quem interpreta o Freddie Mercury nesse filme é o Rami Malek. O Rami Malek é um ator de Hollywood muito conceituado. O Rami Malek, nesse filme, ele conseguiu trazer a essência do Freddie Mercury. É lógico que esse filme também traz um pouco da criação da banda Queen numa época que existiam várias polêmicas ao redor nessa época, especialmente com Freddie Mercury. O Freddie Mercury foi aí um cantor, um musicista, um escritor perfeito naquilo que ele decidiu fazer. É lógico também que o filme em si traz as polêmicas em volta do Freddie Mercury, que seria a homossexualidade dele, né? E a gente já sabia disso, porque se você for pesquisar um pouquinho da banda Queen e um pouquinho da vida do Freddie Mercury, a gente entende o que estava acontecendo na época que ele nasceu e por que ele fazia o que fazia, né? E abordar o Freddie Mercury é difícil, porque, gente, tinha várias polêmicas ali envolvidas. O filme em si tem mais ou menos 2 horas, quase 3, pode ser que não chegue a 3 horas de filme. Mas abordar a vida do Freddie Mercury é muito difícil, porque a gente sabe muito bem como cantor ele cantava super bem. Como banda, ele conseguia trazer a banda dele, ele lotou estádios. Existe aí, né, um concerto que ele fez aqui no Brasil que lotou o estádio, que dizem que foi o maior concerto da vida dele. Na parte de banda, da banda Queen, eu acho que o concerto foi feito no Maracanã, não vou lembrar muito bem. Eu acho que eu tô errado, mas se eu estiver certo, tudo bem. Se eu estiver errado também, tudo bem com isso. E abordar a vida do Freddie Mercury foi muito interessante, né? E especialmente colocar no filme algo que aconteceu com ele. É lógico que ele não está entre nós. É lógico que existe todo um spoiler ao redor, né, da banda do Freddie Mercury. Então, assim, provavelmente pode ser que a família ou alguns membros ali, né, da banda teve que fazer algumas decisões para abordar algumas polêmicas ao redor do filme. O filme é muito bom, é interessante, vale a pena, né, ver esse filme em si. Por incrível que pareça, eu não vou lembrar muito bem o ano que o filme foi lançado, mas o filme também foi aí, né, indicado ao Oscar, né? O Rami Malek, eu acho que ele ganhou o Oscar, né? E isso é muito interessante, porque o Rami Malek, ele conseguiu trazer a essência do Freddie Mercury. Já um outro filme que trata aí a parte da cinebiografia, temos o Elton John. O Elton John, ele é um ótimo cantor, ele é britânico, ele até hoje está vivo, ele também é homossexual, é casado, tem várias polêmicas ao redor dele, mas ele escrevia músicas muito boas, ele toca piano super bem, já lotou estádios também ali na Inglaterra. Não sei se ele já fez turnê ao redor do mundo. Hoje em dia ele é uma pessoa mais reclusa, vive com seu marido, tem os seus filhos, mas ele é um cantor.
Ele fala que para começar a ser cantor ele se envolveu em várias polêmicas. Eu não vou trazer aqui as polêmicas do Elton John, mas é super interessante ver que o Elton John ele conseguiu ir além das suas polêmicas. E no filme que foi feito, né, o Elton John ele decidiu fazer o filme, essa cinebiografia, contar uma história dele e também ficar envolvido no filme. Ele escolheu o Taron Egerton. O Taron Egerton ele é um ator britânico, é um ator super excelente, que fez Kingsman, é o primeiro filme que trouxe para ele aquele ar de Hollywood, de ser reconhecido, foi o Kingsman. E se você for pesquisar sobre Taron Egerton, ele canta super bem, né? Existe um filme que ele fez que é uma animação que ele dublou ali um animal que cantava, né? E a música que ele cantou foi uma música aí, né, do Elton John, que é I'm Still Standing, e ele canta super perfeitamente. E foi a partir daí que o Elton John decidiu, né, escolher o Taron Egerton para fazer aí o Elton John. Gente, o filme em si é um filme interessante, é um filme que a gente traz as extravagâncias do Elton John, de como ele se vestia, o porquê que ele se vestia. Ele queria ao mesmo tempo trazer, né, a sua identidade nas músicas, e isso é muito interessante. Se você for pesquisar um pouquinho sobre a vida do Elton John, existem as polêmicas em si, e o bom é que o Elton John fez questão de mostrar as suas polêmicas para todo mundo, e hoje em dia é uma pessoa que sabe o que ele fez, o porquê que ele fez, e ao mesmo tempo a cinebiografia do Elton John comparada com o Freddie Mercury é que, lógico, o Freddie Mercury colocaram as polêmicas, né, porque o ser humano em si gosta muito de polêmica, mas é lógico que existem algumas polêmicas ou outras que não estão no filme. Lembrando que cinebiografia, muitas vezes eles colocam algumas coisas ou colocam algumas coisas na parte narrativa que não aconteceu fielmente com aquele artista. Mas o Elton John fez questão de colocar o que aconteceu com ele, o porquê que ele fez, né? Porque existe todo um porém, o porquê, e o filme é muito bom. Um outro filme que é interessante dar uma pesquisada, e pode ser que tem pessoas que gostem ou não, é o Elvis Presley, certo? O filme do Elvis Presley, eu tenho um pezinho atrás com esse filme por conta do ator. O ator que fez o Elvis foi o Austin Butler. O Austin Butler, ele era um ator que veio da Disney, eu sempre acompanhei ele, só que ao mesmo tempo, quando o Austin Butler decidiu fazer o Elvis Presley, né, a partir daí ele foi escolhido, né, lógico, fez audição, correu atrás, mostrou para os diretores que ele seria um ótimo Elvis Presley. A partir daí, eu percebo que esse filme é um filme que trouxe ambiguidades. Tem gente que gostou, tem gente que não gostou. E o que me incomodou um pouquinho foi como o Austin Butler ele encarou o papel do Elvis Presley. O Austin Butler, ele atuou o Elvis Presley muito perfeitamente, né? Ele conseguiu trazer a essência do Elvis Presley. A gente tem a vida do Elvis Presley, tem gente que gosta do Elvis Presley até hoje, e as músicas do Elvis Presley está aí, né, para todo mundo escutar, e tem gente que ama o Elvis Presley. E ao mesmo tempo o Elvis, ele teve várias polêmicas, ele teve aí, né, uma pessoa que ajudava ele na parte de gerência de carreira, que seria, uma pessoa que ele sempre confiou, e essa pessoa não foi tão bem aceita em algumas outras coisas. O filme abordou isso, abordou os dois lados, né? Mas o que me incomodou ao redor do Austin Butler é que ele entrou muito no personagem. Parecia que o Austin Butler, depois de filmar, depois de fazer várias coisas, e ele tinha falado que ele machucou, né, as cordas vocais dele, então as cordas vocais dele mudou muito, né? Só que parecia, quando ele começou a fazer, né, a turnê de divulgação e ao mesmo tempo fazer a campanha de ser indicado a um Oscar ou Globo de Ouro e por aí vai, ele se encarou muito, ele se encarnou como Elvis Presley. Parecia que ele não conseguia tirar esse personagem, né? E ele até então falou que não estava conseguindo tirar esse personagem, que seria desvencilhar desse personagem. O que me incomodou foi isso. É lógico, o Austin Butler, ele é um ótimo ator, ele já fez séries, já fez filmes, ele é um ótimo ator. O que me incomodou foi como ele tratou
o papel Elvis Presley em si. Lembrando que quem dirigiu Elvis Presley foi o Baz Luhrmann, alguma coisa assim, não vou lembrar muito bem o nome do diretor. O diretor é australiano, que já dirigiu Moulin Rouge. Moulin Rouge é um filme muito bom. Mas Moulin Rouge é um filme musical, Nicole Kidman, Ewan McGregor e por aí vai. Só que pro Elvis Presley não deu certo. Eu acho que podiam muito bem ter escolhido um outro diretor, uma outra forma, mas não deu certo. Os atores escolhidos foram muito bons, né? Mas ao mesmo tempo parecia que o filme tava esquecendo de alguma coisa. É lógico que trouxe a essência do Elvis Presley, mas estava esquecendo alguma coisa, né? Um outro filme que foi feito pela Jennifer Hudson, que seria o filme da Aretha Franklin, né? Aretha Franklin. E esse filme, gente, foi um filme que me marcou muito, porque trouxe assuntos importantes a serem tratados. O que aconteceu com a Aretha Franklin? A Aretha sofreu muito na mão de várias pessoas, de família, de marido, de muita coisa. A Jennifer Hudson, ela conseguiu trazer a essência da Aretha Franklin. E existe uma cena do filme que eu vou ter que dar aqui um spoiler grandíssimo. Foi quando ela decidiu voltar aos eixos, porque ela estava desistindo da carreira como cantora, ela estava sofrendo muito, vários problemas e por aí vai. E a Aretha Franklin, ela decidiu voltar para a igreja. E existe uma cena que me marcou muito, quando ela decidiu voltar à igreja, né? Porque ela sempre foi da igreja. Foi por conta do teu pai que deu esse conselho. Ela voltou à igreja e ela começou a cantar. E quando ela começou a cantar, o filme traz a essência, o choro, o desespero. E isso é muito interessante no filme, porque ela conseguiu trazer uma essência muito grande. E recentemente tem o filme do Michael Jackson. A gente sabe muito bem quem foi o Michael Jackson, Jackson 5 e por aí vai. Eu entendo que a cinebiografia do Michael Jackson em si, é uma cinebiografia de pessoas que gostam do Michael Jackson. Eu gosto de algumas músicas do Michael Jackson. Quem foi escolhido para fazer o Michael foi o Jafar Jackson, que seria o sobrinho do Michael Jackson. Foi perfeito, lógico que o filme não trouxe uma coisa ou outra. Eu entendo que, como falei, né, o ser humano gosta de polêmica, o ser humano quer polêmica, o ser humano quer saber como que aquela pessoa pisou no tomate. E o filme do Michael Jackson trouxe uma coisa ou outra, lembrando que os espólios do Michael Jackson é administrado pela família. E existem aí alguns rumores que a Janet Jackson não queria participar do filme. Aí eles filmaram as cenas da Diana Ross, aí a família da Diana Ross falou que tem que tirar as cenas, né? Porque o Michael Jackson já tinha polêmica, e colocar mais polêmica ainda ia ficar ruim pro filme. O filme em si é um filme que traz a parte positiva. Traz uma coisa ou outra, mas uma coisa bem breve, mas traz a parte positiva do Michael Jackson. E, resumidamente, o que eu quero falar para vocês é fazer filme de cinebiografia, trazer o personagem, trazer a essência daquele artista que ou se foi ou não, é difícil, porque tem que fazer uma pesquisa árdua, tem que fazer um roteiro árduo, tem que falar pra família, tem que ver se a família vai liberar, tem que ver se vai dar certo ou não e por aí vai. É difícil, né? Então, quando a gente for pesquisar sobre, seria interessante ter uma Beyoncé como cinebiografia, ou seria interessante ver a cinebiografia de uma Shakira, ou até então de uma Alanis Morissette ou Avril Lavigne, lembre-se que é difícil e muitas vezes, não importa se a pessoa está viva ou não, é difícil convencer a família, né, ou do artista que tem que trazer aquela polêmica, tem que trazer isso que aconteceu naquele ano e por aí vai. Porque muitas vezes existe aí o poder do não. O artista vai dar o poder do não e a família que vai dar o poder do não, né? Então é uma pesquisa árdua, é um poder de convencimento muito grande, os diretores têm que convencer muito, produtor, distribuidora e por aí vai. Lembrando também que eu acho que ano que vem vai ter a cinebiografia dos Beatles, que eu acho que vão ser 4 filmes, né? E vão abordar cada um, né? Cada membro dos Beatles. Pelo que eu percebi, o filme dos Beatles, eu acho que pode ser que eles abordem várias coisas ao mesmo tempo, né, com perspectivas diferentes dos 4 membros.
Pode ser que seja um filme bom ou ruim, né? Lembrando que tem alguns membros que estão vivos e outros não, então vai depender de algumas coisinhas. Pode ser que a família fale não em alguns momentos, porque a família fale sim, né, em fazer a cinebiografia desse artista, que seria mais ou menos o Beatles que eu tô falando, mas pode ser que depois de filmar, depois de escolher, depois de fazer tudo, na edição a família fala assim: tira isso, tira aquilo, põe aquilo, tira isso. Então assim, gente, fazer cinebiografia é muito difícil, especialmente em Hollywood, que eu já falei num vídeo anterior que envolve um pouco de ganância de ambas as partes, tá? Então assim, o vídeo fica por aqui. Eu entendo que eu me alonguei muito para falar sobre isso, mas é super interessante trazer para vocês esse tema de cinebiografia, certo? Bom, é o seguinte, agora você vai ver um filme, uma série ou jogar um jogo de videogame, eu também vou fazer minhas coisas e um grande abraço, e eu vou voltar, e calma, segura sua ansiedade que eu estarei voltando, tá bom? E fui!